Quando que vocês entraram para os Engenheiros do Havaí? Pode começar o Nilson, para a gente organizar aqui. Essa história, ninguém conhece essa história. Bem interessante. Na realidade, eu conheci o batera, o Carlos Maltes, no Soundcheck, no Hollywood Rock. Nessa fase aí do Hollywood Rock, a gente ia tocar no sábado. E o Soundcheck era feito na terça-feira. E a gente se conheceu no saguão do Hilton, ali em São Paulo. Eu morava na Praça da República. E ali era o ponto de encontro no Hilton, para a gente poder ir para o Soundcheck lá para o Morumbi. Isso a gente está falando de 1990. 1990. E eu trabalhava com o Capital Inicial na época. Então eu participei do Hollywood Rock com o Capital Inicial. Foi na gravação do Todos os Lados. Pode crer. Com o Marcelo Susequinde, que era o produtor, tanto dos Engenheiros do Havaí quanto do Capital Inicial, nessa época. E fomos fazer o soundcheck, fomos pro de Kombi, né? Não tinha van. De Kombi. E chegando lá, fazer meus afazeres lá, e parece que quem passava os engenheiros passou o som primeiro e depois o Capital ia passar porque ele ia abrir no sábado. Pode crer. E eu conheci o Carlos ali, eu estava montando a bateria. O Fê Lemos, ele tinha uma parte eletrônica também que ele usava os tambores trigados na bateria. E nessa época aí, os triggers não eram muito fiéis, assim, dava retrigger, sabe? Era meio estranho. E para a caixa, na hora que eu estava fazendo assim, eu estava botando outro microfone para usar como trigger na caixa. E estava fazendo teste ali, pedi para um cara botar uma C ali atrás do palco ali, ele colocou, e o Carlos viu mexendo naquela coisa do Akai, acho que é essa, não é do Android, o S900, o Akai. Aí começou a conversar, aí ele puxou papo, assim, eu não conhecia ele pessoalmente, eu sabia que era do Jesus, mas não conhecia, ele veio puxar papo. Aí começou a conversar, fez as perguntas ali, aí falou, tem uma bateria também, tem um Dynacord. Aí eu caí pra trás, né, porque o Dynacord na época, bicho, era máquina, bicho, era foda. Falei, caralho, bicho, pegou pesado, né. Aí se conversou, tal, foi o show, o Capitão Inicial abriu o show, foi legal. Depois o Engenheiros fez um puta de um show. Aqui o Roberto fala até, ele provoca, né, que o Baltazar fez um show naquela goleira lá, ele fala, aquela goleira ali, o Baltazar fez um show, não sei contra quem lá. Aí, pô, o Morumbi veio abaixo, foi um puta de um show mesmo. Aí teve a segunda vez a segunda apresentação era no Rio de Janeiro, na Apoteose. E tinha uma coincidência nessa história, porque o empresário era o mesmo do Capital, o mesmo do Engenheiros do Havaí. Então, era Show Brás, né? Era Show Brás, é. Então os camarins ficavam bem do lado, assim, porta com porta, assim. E o show do Capital Inicial, ele tinha acabado, não sei, o camarão estava vazio, dele estava lá, ele fez um sinalzinho, eu entrei e começou a conversar ali, né, pretensiosamente. Ele quer fazer o quê? Vou ver o show. Eu não sei se era Marília, qual que era. Você deve sacar quem era o Deadline da noite, eu não sei quem era. A gente começou a conversar, a gente foi ver o show e tal. Aí, nesse dia mesmo, ele chegou e me convidou para entrar na banda. Falou, quer trabalhar comigo? Quero. Vamos embora. Primeira resposta, quero trabalhar, assim. Foi de bate-pronto, assim, me pegou, eu respondi sem pensar. E aí começou a conversar de novo, tal, a respeito disso, assim, na mesma hora, ele tá querendo para uma bateria. E eu falei, tem uns catálogos aqui em São Paulo, tal, e mandei para ele uns catálogos, tal, né? E passou um tempo, assim, passou o carnaval, porque foi em janeiro isso, passou o carnaval, Aí depois de uma semana, assim, eu mandei os catálogos para ele, e depois ele me ligou, 2 semanas depois, eu não sei como foi o carnaval nesse ano aí, ele me ligou e falou, tá dentro já, veio pro Rio. Aí eu, tá bom, fui lá para ver qual que era. E cheguei no Rio, cara, tava um temporal, acho que foi um temporal que, o Cássio deve lembrar desse temporal de 90, que foi o primeiro, assim, que deixou o Rio de Janeiro embaixo d'água, assim. Eu cheguei, ele morava do lado do Leão. Não dá para lembrar. Muitas chuvas. Mas aí tu começou, aí foi o teu início. Foi. Aí depois aí já teve uma turnê para São Paulo, pro interior de São Paulo. Que ele nessa época estava finalizando a turnê Além dos Outdoors, Alívio Imediato. Estava finalizando a turnê.
Beleza. E começou ali, cara. Aí começou toda a história ali. Legal. E que a gente vai querer saber. Mas vamos ouvir o Cássio ali. Como é que foi o ingresso? Como você chegou a trabalhar com os engenheiros, Cássio? Eu trabalhava com o Lobão. Eu era road do Lobão no Vida Bandida e os discos que vieram depois. E ele era da Showbras. E aí deu uma brecha, né? Uma brecha que ele tirou umas férias e a Carmela, aquela manda-chuva da Showbras, me colocou no Engenheiros, isso um pouco antes do alívio imediato. E fomos nós dois que éramos do Lobão, eu e o Marcelo Riso, o Índio Cleverson. Pode fomos, crer. Engraçado é que eu fui para ser road do Augusto, porque o Augusto, você sabe, sempre teve um equipamento tipo usina nuclear de Angra dos Reis, sabe? Altamente radioativo. Do colapso. E aí me botaram lá, porque era mais a minha especialidade. Pode crer. E aí eu gravei o Alívio Imediato, né? Foi ao vivo no Canecão, acho até que você foi. A banda, o fã-clube estava lá, a gente levou faixas e tudo, saiu no encarte. E eu fiz todo esse show, essa temporada inteira, mas como road do Augusto. Do Augusto Lix. O Marcelo fazia bateria, o Humberto tinha pouca coisa. Tinha. Depois isso mudou. Depois ele toca flauta, sanfona, saxofone e tudo, mas antes ele não tocava. Sim. Aí, o que aconteceu? Eu fiz essa turnê, o Lobão voltou, eu voltei para o Lobão, mas pouco tempo o Lobão teve alguns problemas lá e saiu da Showbras e me cobriram, me tiraram do Lobão. O Lobão teve problemas? O Lobão nunca tem problema em lugar nenhum. Pois é, teve uns probleminhas. Mas eu estou falando aqui, mas um patrãozão, gente finíssima. Não, tô ligado. Comprovo. Bacana, cara, 100%. Não, assim. Aí compraram meu passe, mas quando eu voltei já definitivamente para ficar no Engenheiros, já de cara já me botaram com o Humberto, que eu nunca mais saí. Era só uma ameaça que o Humberto fazia de vez em quando. Tu vai voltar para o Augusto. Era uma ameaça. Ele usava isso de ameaça. A gente ria porque eu sabia que era só ameaça. E é isso. E aí legal. Eu fiquei até o fim do trio. Eu saí no fim do trio. Quando o Augusto saiu, eu saí. Considerada a formação clássica ali, né, e tal. Legal. Olha só, eu estava brincando, mas o primeiro comentário da noite foi aqui, ó, do nosso amigo Originale Digital. Sou dos Domingos Martins do Espírito Santo. O nome dele é Fábio. Aí, ó, viu? Eu falei, ó, unimos, seja bem-vindo, Fábio. Unimos o estado. A região sudeste aqui.